A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, do capítulo 9, do versículo 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para que pudessem distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, nossa FM da Arquidiocese, também os nossos seguidores do YouTube e do Instagram. Hoje nós temos na igreja uma solenidade importantíssima, que é a festa do Santíssimo Sacramento, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. É a grande festa dos cristãos, porque a Eucaristia é o centro, faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia, porque é o próprio Cristo presente, vivo e eterno, presente no pão do altar. É como se a gente se lembrasse de quando Jesus foi sepultado, desceu à profundeza de onde se encontravam os mortos e tocou em Adão. E quando Adão foi tocado pelo dedo do Senhor, ele disse: é o meu Senhor. Assim também, quando nós comungamos a Eucaristia, nós dizemos: é Ele mesmo, o meu Deus e Salvador. Pensemos nesta verdade, nesta experiência que Jesus deixou para nós cristãos. Mas nós estamos num problema seríssimo. Jesus, no Evangelho de hoje, ele acolhe multidões, ele fala do reino de Deus e ele cura os necessitados. Essa é a atitude de Jesus no Evangelho de hoje. E nós também devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Por isso que nós nos perguntamos: as multidões hoje, elas necessitam de comida, de escutar a palavra de Deus e de serem curadas? O que é que a gente pode entender por este Evangelho quando nós estamos diante de uma situação muito parecida daquele tempo de Jesus? Atualmente, nós temos, através do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar
no contexto da pandemia de Covid-19, uns dados impressionantes. Atualmente, 33 milhões de pessoas não têm o que comer aqui no Brasil, no país. A pesquisa mostra ainda que mais da metade da população brasileira convive com algum grau de insegurança alimentar. Esse grau ou é leve, ou moderado, ou é grave. E as causas dessa situação, dizem os documentos, que é a falta de aplicação de políticas públicas por parte dos órgãos governamentais. Também uma causa foi o agravamento da crise econômica, o acirramento das desigualdades sociais e o segundo ano de pandemia contribuíram para a piora do quadro. Agora diz ainda o seguinte, no comentário que eu estou lendo, aqui que foi publicado pela Tribuna do Norte na quinta-feira passada, 9 de junho de 2022. O que é que diz aqui o comentário? Que este ano o levantamento mostra que apenas 4 em cada 10 domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação. E de acordo com os pesquisadores, os números atuais são similares aos do início da década de 90, de 1990, quando o Brasil tinha 32 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. E por isso que o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou uma campanha nacional contra a fome. Eu acho que todo mundo está se lembrando disso, dessa campanha. Em 1990 havia 32 milhões de brasileiros abaixo do nível da pobreza e agora nós estamos com 33 milhões. Quer dizer, nesse período de 30 anos, a gente nota que as coisas não melhoraram muito, apesar de tanto esforço, de tanta campanha, de tanta assistência. Dom Helder Câmara, eu me lembro bem que eu estava com ele, quando ele, no final do século XX, para início do ano 2000 ano de Jesus Cristo, ele propôs o segundo milênio sem fome, porque era angustiante a situação. Agora, o que é que diz o Evangelho de hoje para esse problema? Diz o seguinte, que o Mestre Jesus convoca os discípulos para que não se omitam e procurem organizar o povo em grupos, recolher o que havia entre eles e depois da bênção de Jesus, repartir entre todos. Qual foi o resultado? O resultado é que todos comeram e ainda sobrou. É o milagre da partilha. No mundo não há falta de alimento. O que existe é a falta de partilha. Essa é a lição que a gente aprende do Evangelho de hoje, neste dia do Sagrado Corpo de Cristo. Cristo, pão partido para alimento de todo mundo. E ele disse, quem comer deste pão viverá eternamente. Então nós temos que nos alimentar fisicamente para podermos caminhar para receber a comunhão eucarística, que é o pão espiritual. Onde não se partilha, alguém acumula e muitos ficam na miséria. Onde há partilha, todos podem ter o mínimo para uma vida digna. Somente partilhando teremos um mundo sem miséria, sem miseráveis e sem fome. Então a lição de hoje é belíssima no sentido de nós nos organizarmos melhor. A população todinha tem que se reunir em grupos e propor, um trabalho organizado com os competentes,
com aqueles que estão tomando conta das políticas públicas, da economia do país e de toda a assistência social que nós devemos ter, porque todos contribuem com seus impostos. Peçamos ao Senhor o dom de fazermos este grande milagre, porque o milagre da multiplicação dos pães não é só para Jesus não, ele também disse que nós faríamos coisas maiores. Por isso vamos fazer o milagre de ajudar todos a comerem satisfatoriamente. Isso significa você comungar Cristo e repartir com o irmão. Agora rezemos dizendo: ó Deus, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 9, do versículo 11 ao 17. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.